história agora muito legal, de um carro muito bacana e que eu tenho um orgulho enorme de ter conseguido trazer essa história de volta. Por muito pouco ela não se perdeu. Estamos falando aqui de um Dodge Magnum 1979, preto de fábrica, automático com ar-condicionado, ou seja, o carro mais top que você podia comprar em 1979 e ainda com teto solar elétrico, né? O Magnum foi o primeiro carro brasileiro a ter de fábrica o teto solar com acionamento elétrico, né? E esse carro em particular tem uma história muito curiosa, muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nesse meio de carro antigo, eu fiz muitas amizades, né? Acho que os maiores amigos que eu tenho aí, uma boa parte deles veio de carro antigo, né? Muita gente que eu conheço, muito top. A gente acaba gostando das mesmas coisas, a gente acaba tendo aquela afinidade aí para os mesmos projetos, né? E eu conheci muita gente bacana, muita gente legal. Uns 2, 3, 4 malas no meio do caminho também, mas muita gente bacana, muita gente legal nesse meio de carro antigo, né? E eu conheci o Zé Roberto. O Zé Roberto é um amigo já faz uns 14, 15 anos, acho, 2006. E a gente falando de Magnum, que ele teve um Magnum com teto solar, né? Deixa um lugar legal para fazer esse vídeo aqui, vai. Uma sombrinha aqui tá bom. A gente conversando de Magnum e tal, os Dodges da linha 79 a 81, chamados bicudos, né? Eles nunca não, de uns 15, 20 anos pra cá, não fizeram tanto sucesso, não dão tanto ibope, né, quanto os mais antigos. Mas eu sempre gostei muito desses carros, para mim sempre foram os carros mais bonitos do Brasil, né? E um dia conversando com o Zé Roberto sobre Magnum preto, né? A gente nunca tinha visto nenhum Magnum preto, a gente tinha 2 LeBaron preto. O preto na linha 79 ele era um carro, uma cor que podia ser pedida mediante encomenda, né? E o Zé me falou que um amigo dele, na época que ele comprou o Magnum dele, junto com ele, os dois encomendaram na Marinho, que era concessionária de Ourinhos, 2 Magnum, né? Ele um Magnum cinza báltico e o amigo dele, o Theo, um Magnum preto, né? Que eles foram até a fábrica fazer o pedido em São Bernardo do Campo. O Theo era afiliado do Marinho, foram até a fábrica em São Bernardo do Campo e fizeram o pedido do carro, né? E que ele teve esse Magnum preto e tal. E eu falei, Zé, putz, arruma foto. E eu, enquanto estou enrolando vocês aqui, estou virando as páginas do meu livro, né? Meu segundo livro, Dodges Mais Histórias de uma Coleção. Você pode encontrar os últimos exemplares dele no www.agbadoratoloja.com.br. E o Zé me conseguiu essa foto aqui, né? De um Magnum preto, né? Que o amigo do Zé tinha encomendado. Então, o Zé e o amigo encomendaram esse carro. Quando chegou a época da produção, eles foram até a fábrica fazer a encomenda do carro. E os dois pediram 2 carros completos, né? Automático, com ar. Só que sem as faixas laterais, né? Então o do Zé era um cinza báltico sem as faixas, faixa e o filete Silvatrim. E o do Theo, ele era preto, né? Também sem as faixas, né? Aí o Zé contando, foi quando a gente achou aquele Dodge Magnum preto, placa LVF ou LFV 0020, que veio do Piauí. Outro dia me deu um lapso total, em vez de Piauí eu falei Maranhão, acho que porque desde que eu era moleque na escola eu vi o mapa do Piauí, do Maranhão, falava assim, nossa, o Maranhão roubou o litoral do Piauí, né? Porque eles são muito mal divididos, né? O Piauí com aquele litoral pequenininho, o Maranhão com aquele... eu sei que eu acabei falando que o Magnum veio do Maranhão, mil desculpas, não, o Magnum era do Piauí, o Magnum preto, né? Mas quando eu falei pro Zé, quando apareceu aquele carro, o Zé falou, não pode ser o Dodge do Theo, porque o Dodge do Theo tinha teto solar. Eu falei, pô, mas como tinha teto solar, né? E aí veio a segunda parte da história, muito, muito interessante. A Chrysler passou a disponibilizar o teto solar elétrico, teto solar com acionamento elétrico, né, para os Magnum a partir de março de 1979. E esse carro, o irmão dele, o cinza báltico, tinham sido encomendados ainda em 78, né?
no começo da linha 79. E aí em março, quando saiu o opcional do teto solar elétrico, né? O Theo falou pro Zé, o Zé falou pro Theo, putz, o nosso não tem. O Theo falou com o Marinho, não, vamos mandar o carro de volta para a fábrica e eles vão colocar o teto solar na fábrica, né? Então os dois Magnums em março de 79 voltaram para a fábrica da Chrysler em São Bernardo e ganharam, não sei se foi exatamente em março, assim, em abril, mas logo após o anúncio aí da possibilidade do teto solar elétrico, os carros voltaram para a fábrica e ganharam o teto solar elétrico na fábrica, né? Então ele tem a mesma instalação do carro de fábrica, muda uma porção de coisa. Por exemplo, o forro interno, o headliner, ele é bem mais baixo, tem uma estrutura de madeira que segura ele, né? Ele é rebaixado em relação ao carro que não tem teto solar, né? E aí, os dois passaram a ter esses carros com teto solar elétrico, né? Outro dia eu fiz um vídeo do vermelho Alcazar e o pessoal falou, ah, mas você não mostrou fechando o teto, não mostrou acionando o teto. Vou mostrar acionando o teto então. É meio em rubs aqui de ir, ó. Ele dá umas travadinhas aqui, ó. Tá meio ruim de abrir e fechar, mas eu vou ajudar ele com a mão e depois vou abrir ele desde o começo. Espera aí. Vou colocar o vídeo aqui. Isso. Vamos lá. Aí, ó, caiu, mas tá aqui. Bom, então tá aqui. Você tem essa cortininha aqui que você abre e fecha com a mão, né? E aí você faz o acionamento elétrico, né? Aqui. Esse aqui é a hora que você coloca, se eu der uma encostadinha aqui para subir ele tem algum joguinho no trilho, eu encostar com o dedinho ele vai sossegado, mas sem encostar com o dedinho filmando, ele dá o rubs aqui dele. Bom, eu sei que esses carros ficaram perdidos durante muito tempo, até um dia ter vindo através de um outro amigo meu a informação que tinha um Magnum 79 preto numa oficina mecânica, e esse carro, numa oficina de restauração, o cara fazia funilaria, pintura, mecânica, fazia tudo, e o dono do carro estava numa briga judicial com o dono da oficina, né? Por quê? Porque o cara não tinha conseguido entregar o carro, não tinha conseguido entregar o carro a contento, e uma das coisas que eles brigaram foi por conta do teto solar, né? O restaurador não estava conseguindo fazer funcionar o teto solar. Vou desligar aqui para ficar melhor o som. Não estava conseguindo fazer o teto solar funcionar. E aí qual foi a solução que ele deu? Foi fechar o teto solar com uma chapa, né? E acabar com o teto solar, deixar o carro sem teto solar. Mesmo assim, eles não se entenderam, né? Tava na justiça a briga lá do dono do carro com o dono da oficina, né? Quando esse meu amigo passou o contato, eu fiquei sabendo da história, acabei falando com a advogada do cara que estava fazendo isso. Eu falei, eu compro o carro do jeito que tá, resolvo a briga de vocês, né? Aqui num vídeo antigo do canal eu falei que uma vez eu resolvi uma briga de cerca que tinha entre dois vizinhos aqui. Resolvi a briga também entre o dono do Magnum, né, e o dono da oficina, né? Acabei comprando o carro, levando o teto, levando tudo junto, né? E a gente levou para uma oficina que eu fazia uma opção de trabalhos lá na época. Atiramos a chapa, né? Conseguimos montar o teto de novo. Depois o carro faltava acabamento, a gente levou ainda para outro prestador que terminou de fazer a montagem do carro, né? E a gente conseguiu deixar o carro de volta com a cara que tinha, né? Então ele com o teto solar funcionando, né? Outra coisa interessante, quando a gente foi ver esse carro nessa oficina onde estava a briga toda, qual foi a coisa que mais nos chamou a atenção? O emblema da concessionária Marinho, né? Ou seja, não tinha mais nenhuma dúvida que esse carro era aquele carro que o Theo tinha pedido. Até porque os Dodge Magnum com teto solar elétrico, eles têm o chassi a partir de 90.200, 90.300, alguma coisa assim. E esse carro tinha o chassi 88.000. Então como é que podia um carro ter teto solar
no padrão de fábrica, né? Com o chassi antes dele estar disponibilizado, né? 88.832, né? Então, tinha alguma coisa esquisita nessa história. E a coisa esquisita era que o carro foi colocado o teto na fábrica, né? A pedido do dono dele, que era afilhado do Marinho, que era um dos principais, um dos concessionários mais importantes aí do interior. Bom, a história toda fechou, né? Em julho de 2018 o carro ficou pronto. O Zé levou o Theo lá na minha casa, onde eu estava com esse carro. E aí, putz, quase 40 anos depois, o Theo viu o carro de novo, né? Ele falou, cara, parece que eu tô voltando no tempo, né? Ele pegou o carro para dar uma volta no quarteirão. Foi uma coisa de maluco, né? Imagina você ter um carro que você teve a possibilidade de pedir na fábrica do jeito que você queria. Detalhe, quando o carro deles estava sendo fabricado, eles foram ver os carros na linha de montagem, depois foram buscar os carros, depois saiu um opcional, o carro deles não tinha, mandaram de volta, né? Ou seja, o carro que era exatamente do jeito que você queria. E você vê o carro de novo, quase 40 anos, né? Foi realmente um negócio muito emocionante, tanto para quem passou, para quem estava assistindo, né? E essas rodas aqui, né? Eram umas rodas de época, né? Você vê na foto do livro que ele já tinha essas rodas, né? Quando o carro foi comprado. O meu amigo Serginho da época, ele tinha um jogo dessas rodas, exatamente dessas rodas, né? E a gente conseguiu colocar exatamente as rodas que vinham no carro, que ficaram no carro, né? De acordo com o gosto do Theo, né? Vamos ver de novo as rodas aqui, fazer um... Opa, o vento não quer deixar. Ó, no livro tem umas coisas bem legais, ó. Foto do protótipo do Magnum, né? Aqueles protótipos que eram metade de um lado, metade do outro, né? Ainda colocado pela fábrica como Charger RT 78,5, né? Essa foto desse protótipo de julho de 1977. Depois uns slides, né? Daquela propaganda que todo mundo tá acostumado a saber, mas também chamando o Magnum de Charger. E aquilo que a gente conheceu como Charger 79, como Magnum, que tinha a mesma configuração de cores, né, com 1/3, 2/3 do Dodge Magnum americano, né, aqui ó, prata e preto e tal. Então foram coisas que a gente acabou descobrindo e o quebra-cabeça que a gente foi montando aí, né. Aqui a foto dele, as rodas aqui, ó, dá pra ver a roda, né, a roda aqui, a roda aqui. O carro aqui, vamos tentar fazer o mesmo ângulo, espera aí. O carro aqui em 1980, provavelmente, né? E o carro aqui hoje, né? É uma coisa louca, né? É por isso que a gente gosta tanto desses carros, dessas histórias, né? Dessa coisa toda aí, né? Então, pô, foi a história que a gente conseguiu desvendar, né? E nesse meio tempo a gente achou um Magnum 79 cinza báltico. Tinha sido restaurado, colocado as faixas, tal, com um teto solar elétrico, com o chassi também fora da época de produção, anterior à época de produção do teto solar de fábrica, e chassi sequencial do preto, ou seja, era o carro que foi feito pro Zé, né? Foi do Zé e do Theo, foram feitos na sequência, né? A gente passou pro Zé, o Zé comprou, ele tá com o carro também, então hoje estão os dois sequenciais aí, salvos, preservados, contando essa história, né? Acho que o Zé, não perguntei mais pra ele, mas acho que ele não... os bancos o Theo tinha feito em couro na época também, então do jeito que era, a gente acabou fazendo de novo, com as rodas, com os bancos em couro, carro de boy mesmo, né? A gente tem a maioria dos carros originais, mas todos esses carros são originais, quase todos, né? Esse carro aqui a gente preservou do jeito que o Theo tinha imaginado e tinha feito ele na época, né? Então eu não perguntei mais pro Zé desse carro, mas não sei se ele chegou a tirar as faixas e os frisos, né? Ele devia tirar as faixas e os frisos, a gente arrumou umas rodas iguais e a gente refazer as fotos dos dois carros aqui no museu, um do lado do outro, né?
para terminar de contar essa história maluca aí, né? Então é isso. Algumas coisinhas não ficaram 100%, né? Você vê essa madeira do painel aqui, o cara tinha colocado uma madeira mais cinzentada, a original um pouco mais amarelada, né? O teto solar precisa de uma ajudinha do dedo aqui para fechar bem, para abrir ele vem abrindo na boa, né? Mas o importante é que eles estão aí, preservados, com rádio original, ar-condicionado, automático, a história toda contada aí. E é bonito, né? Putz, eu acho esse carro lindo, lindo, lindo. Preto, com interior preto, sem faixa. Eu acho esse carro legal demais. E esse aqui é fácil de dirigir com uma mão só, que é automático, né? Dá até pra fazer umas graças maiores aí com ele. Está na hora de você viver uma grande emoção. Linha Dodge 79. Então é isso. Quem me cobrava aí a história do Magnum 79 preto com teto, tá pago. Vamos ver se o Zé tirou as faixas do carro. Mas a gente arruma um jogo de roda dessa pra ele e a gente faz uma imagem dos dois carros juntos, hein? Faz um vídeo bacana. Beleza? Então é isso, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, seja um membro do canal se você gostar. Isso ajuda o canal a se fortalecer e continuar produzindo conteúdo cada vez mais frequente e cada vez melhor, tá bom? Abração para todos, valeu! Ó, a gasolina deu certinho, hein, que a gente colocou.